Boa tarde, gente. Vê só, hoje eu estou iniciando, colocando a aula pelo Meet, porque semana passada, na quinta-feira, foi feriado, e por conta disso a gente não deu prosseguimento ao conteúdo. Hoje, além de corrigir e comentar a atividade que eu deixei para vocês, quero também fazer algumas considerações sobre a nossa data da avaliação de física, tá certo? Eu já pensei numa data, aí no finalzinho da aula eu comento com vocês, tá? Aí, vê só, eu vou virar a câmera para colocar aqui para responder para vocês, tá certo? A atividade, só um instante. Gente, vocês estão conseguindo visualizar o caderno direitinho? Vê só, se vocês não estiverem conseguindo visualizar o dado da questão, me digam, porque eu não estou conseguindo ver o que vocês estão colocando no chat, tá? Porque eu virei o suporte com a câmera do celular, tá certo? Eu tô Eu conseguindo tô- ver direito o caderno. Pronto. eu também tô conseguindo ver o caderno, só tá aparecendo somente um pouquinho da folha que tá em cima do caderno. É a folha com as questões. Vê só, a última atividade que eu coloquei foi sobre transformações termodinâmicas. E aí, o que vocês acharam da atividade no geral? Vocês conseguiram responder as 6 questões? Sim, tava fácil. Certo. Então, vamos lá. Essas 6 questões, ela trabalhou todas as 3 transformações termodinâmicas que a gente estudou. A isotérmica, tá? A isobárica e a isovolumétrica, tá certo? Apenas uma questão dessas 6 pediu para fazer o gráfico, tá? Porque aí, lembrando que todas as 3 transformações, elas também podem ser representadas através do gráfico. Às vezes, aí vem questões que vai estar o gráfico, e a partir daquele gráfico, vocês vão extrair os dados necessários para calcular o que está se pedindo, certo? Então, vê só. Na primeira questão, ela diz o seguinte: certa quantidade de um gás ocupa um volume de 140 litros em pressão de 60 mmHg e temperatura tá, de 40 graus. Qual será a pressão quando o volume for apenas de 60 litros, mantendo a temperatura constante? Se a temperatura é constante, qual é o tipo de transformação que a gente está trabalhando nessa questão? Sabendo que o que apenas variou foi o volume e a pressão dessa substância. A gente está trabalhando nessa questão uma transformação isotérmica, tá? Onde o volume inicial é de 140 litros, tá? A pressão inicial é de 600 mmHg, tá certo? A temperatura foi de 40 graus, mas ela se manteve constante, tá? A temperatura permaneceu constante, certo? Ele quer saber a pressão final, tá? O P2. E forneceu
o volume final, que foi de 60 litros. Então, como é que a gente calcula, tá, a pressão dessa substância quando a temperatura ela é constante? Tá? Sabendo que se a temperatura é constante, é uma transformação isotérmica, tá certo? Então, a gente vai calcular através da seguinte fórmula. P1 vezes V1, tá? Igual a P2 vezes V2, onde P é a pressão e V significa o volume. Compreendido até aí? Compreendi, entendi. Certo. Então, aqui a gente só não vai precisar transformar unidade nenhuma, tá? A gente aqui pode pegar os dados que a questão forneceu e jogar diretamente na fórmula, tá certo? Onde P1, tá, vai ser 600 vezes o volume 1, que foi de 140, tá? Igual a pressão 2, que é o que realmente a questão está pedindo, certo? Vezes o volume 2, que foi 60, tá? Multiplica aqui 600 por 140, a gente obtém um valor de 84.000, tá? Igual a P2 vezes 60, certo? O que é que a gente vai fazer aqui? Qual é a relação que a gente faz aqui? A gente precisa isolar a incógnita que a gente quer descobrir, tá certo? Que é o P2. Então, como é que a gente faz nesse caso? A gente vai passar o 60, que ele está multiplicando a incógnita, ele vai passar para antes da igualdade, dividindo. Então, vai ser 84.000 tá dividindo 60 igual a P2. Então, a pressão dessa substância, a pressão 2 dessa substância vai ser em torno, tá, de 1.400 o quê? Qual é a unidade da pressão dessa substância aqui? Sabendo que a unidade do volume, né, nessa questão está em litros, e a unidade da pressão de uma das pressões que foi fornecida foi de mmHg. Então, pela lógica, qual é a unidade da pressão aí? mmHg. Pronto. Então, assim que vocês obtiverem o valor, tá certo? Isso vai servir tanto para a atividade de revisão, para vocês terem em mente da atividade de revisão, que eu ainda vou comentar sobre ela, e sobre a prova, tá? Quando vocês obtiverem o valor, mesmo que não tenham o costume de colocar as unidades na hora que estiver montando o cálculo, tá? Lembre que qual é a unidade de pressão que está tendo, que foi fornecida. Se a gente não fez transformação nenhuma, é a unidade que vai permanecer no resultado que a gente quer, que é a P2, que é o de mmHg. Então, assim, a questão tá correto, o resultado, certo? Que vocês me forneceram correto. Tá? Aí eu vou considerar a questão como um todo, certo? Se só me fornecerem apenas 1.400, para mim, não quer dizer, eu não vou saber o que foi que vocês obtiveram, mesmo que tenha ao lado P2 igual a 1.400. Mas cadê a unidade disso? Foi obtida em que unidade? Foi em ATM? Porque uma das unidades de pressão também é ATM. Então, assim, a gente tem que, pelo menos no resultado final, identificar qual é a unidade de pressão que foi utilizada, tá certo? Isso vale tanto para o volume como também para a temperatura, tá? Então, vamos para a próxima questão, certo? O item 2. Ela disse o seguinte, tá? A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre um mergulhador aumenta 1 atm, com relação à pressão atmosférica, certo? Sabendo disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, tá? Comportando-se aí como gás ideal, certo?
inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estivesse, tá, a 30 metros de profundidade. E aí, como é que a gente resolve essa questão? Ela está trabalhando que tipo de transformação? Para a gente ter uma ideia. Nessa questão, tá? Vou sintetizar a resposta de vocês. Se não forneceu a temperatura, implica-se dizer que, nesse caso, tá? Está sendo a temperatura constante, tá? A temperatura não variou. O que variou aqui foi a pressão e o volume, tá certo? O volume inicial dessa questão vai ser de 1 litro, ok? Mas aí, qual seria a pressão inicial? Qual seria a pressão inicial, gente, dessa questão? O P1. Vê só. Se ele diz, tá, que a cada 10 metros ele aumentou, a pressão aumenta 1 atm, então a gente implica a dizer, tá, que a pressão inicial vai ser de 1 atm, ok? Vocês estão conseguindo visualizar? Se a pressão inicial é de 1 atm e ele está pedindo, tá, ele está pedindo aqui o volume final, tá? O V2 dessa questão. Se ele está pedindo o V2, então qual seria o P2? Como é que a gente descobre o P2 nessa questão, tá? A gente vai descobrir da seguinte forma. Se a cada 10 metros cúbicos ele vai aumentar 1 atm, então a pressão, o P2, vai ser a partir de 30 metros cúbicos. Se ele já tem uma pressão inicial de 1 atm, tá? E ele vai aumentar a cada 10 metros 1 atm, então a gente precisa repetir esse valor de 1 atm quando a gente completar 30 metros cúbicos. Já sabendo que ele já possuía uma pressão inicial de 1 atm. Então, somando isso, a gente obtém, tá, o P2, que vai ser de quanto? Vai ser de 4 atm. Então, 4 atm vai ser o valor que a gente vai utilizar, tá certo? Para a pressão 2. Entenderam a lógica até aí? Ou ficou algo solto? Entendi. Então, como a temperatura está sendo constante, essa é uma questão de característica de transformação isotérmica. Então, a gente vai utilizar a mesma fórmula que a gente utilizou no item 1, tá certo? P1, tá, vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2, tá certo? Onde P1 vai ser igual a 1 atm, tá? Vezes 1 litro, igual a 4 atm, vezes V2, que é o que a gente quer descobrir, o volume, tá? A variação de volume que ocorreu aí, certo? Multiplicando aqui, a gente já sabe que vai ser 1 atm vezes litro, tá certo? E aqui vai ser 4 atm vezes V2. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar isolar, tá certo? A incógnita que a gente quer descobrir, que nesse caso
vai ser o volume. Tá? Então, a gente vai passar esse 4 atm para antes da igualdade multiplicando. Então, vai ser o seguinte. 1 atm vezes litro, dividindo, tá? 4 atm, que vai ser igual a V2. Certo? Então, a gente corta as unidades iguais aqui, tá? Sabe que a unidade final de V2 vai ser em litros. Mas aí, qual é o resultado? 1 dividido por 4. Não sei se vai dar exato, tá? Mas deve dar em torno de 0,25 litros, tá certo? Vai ser o valor de V2, ok? E aí, dúvidas sobre essa questão? Posso passar para a próxima? Esse silêncio de vocês implica dizer que eu já posso passar para a próxima questão, né? Isso, terceira? Sim, professora, entendido. Ótimo, então vamos lá. A terceira questão, tá? Ela diz o seguinte. Um gás no estado 1 apresenta um volume de 28 litros, pressão de 10 atm, tá? E uma temperatura de 600 Kelvin. Por que 600 Kelvin, tá? Nas transformações termodinâmicas, tá? A gente trabalha com temperatura absoluta. E a temperatura absoluta, ela está relacionada à escala Kelvin. Então, todas as temperaturas, tanto isotérmica como isobárica e isovolumétrica, sempre tem que ser na escala Kelvin, tá certo? Se, por exemplo, em uma questão, tá, ela dá a temperatura em graus Celsius, sabendo que para a gente ter o T2, a gente tem que transformar a temperatura de graus Celsius para Kelvin para poder a gente trabalhar nas fórmulas, tá certo? Mas só se na questão tiver esse dado em graus Celsius. Sabendo que a temperatura sempre vai ser trabalhada na escala Kelvin nas transformações termodinâmicas, certo? Vê só, repetindo. No estado 1, tá, esse gás tem um volume de 28 litros, pressão de 10 atm e a temperatura de 600 Kelvin. Qual será o volume do gás no estado 2 se a temperatura for dobrada à pressão constante? Então, nesse caso aqui, a pressão ela não variou, ela permaneceu a mesma. Se a pressão não variou, então que tipo de transformação termodinâmica a gente está trabalhando nessa terceira questão? A gente está trabalhando com a transformação isobárica. Tá? Se é a transformação isobárica, onde a pressão ela é constante, então qual vai ser a fórmula que a gente vai utilizar? A gente vai precisar relacionar o volume, tá? E a temperatura. E essa relação a gente obtém através da seguinte fórmula matemática, tá? V1 dividindo T1 igual a V2 dividindo T2. Essa fórmula aí a gente só utiliza, tá? Se a pressão ela for constante e se estiver trabalhando a transformação isobárica. Vê só, quais são os dados que a questão forneceu? Ela forneceu o V1, tá? Que foi de 28 litros, tá? Forneceu a temperatura 1, que foi de 600 Kelvin, tá? Só que aqui ela está pedindo, no estado 2, tá? O V2. Mas aí, a questão forneceu o T2? O número propriamente dito, não. Mas a questão, tá? No enunciado da questão, ela nos forneceu indicações para descobrir qual é a temperatura no estado 2 desse gás.
Como? Ele disse que no estado 2 a temperatura foi trabalhada. Se a temperatura 1 é de 600 Kelvin, então qual será a temperatura 2? Se ela dobrou. E aí, gente? 1.200. 1.200. Então, sabendo que o volume 1 é 28 litros, a temperatura 1 é de 600 kelvins e a temperatura 2 é de 1.200 kelvins, a gente consegue achar o volume 2 do estado 2 desse gás. Então, a gente vai substituir aqui diretamente na fórmula, tá? Onde V1 vai ser 28 litros dividindo 600 Kelvin, tá? Igual a V2 dividindo 1.200 Kelvin. O que a gente faz aqui? A gente faz a velha relação, tá? De meio pelos extremos, certo? Onde 600 Kelvin vezes V2 vai ser igual a 28 litros vezes 1.200 Kelvin. Até aí, ok? Então, 600 Kelvin vezes V2 vai ser igual a 28 vezes 1.200. Que a gente obtém um valor em torno de 33.600 litros vezes Kelvin, tá? Que são as unidades de temperatura e volume. Mas aí, lembrando que, para a gente descobrir o volume no estado 2 desse gás, a gente precisa isolar a incógnita V2, não é isso? Então, a gente vai passar, tá? Os 600 Kelvin, que está multiplicando essa incógnita, para depois da igualdade, dividindo. Então, vai ser V2 igual a 33.600 litros vezes Kelvin, tá? Dividindo 600 Kelvin. Então, V2 vai ser igual a quanto, tá? Lembrando que unidades iguais aqui vão cortar Kelvin com Kelvin. Qual é a unidade que sobra? Que vai ser a unidade do volume. Litros. Então, 33.600, desculpe, dividido por 600 Kelvin, a gente obtém um valor, tá, em torno de 56 o quê? Qual é a unidade aí dessa questão? Litros. 56 litros, certo? Vê só, como vocês relataram, essas questões estão relativamente simples, mas aí é para a gente ter uma ideia, tá certo? De como é que a gente faz a aplicação de forma prática dessas fórmulas que a gente viu quando eu passei a teoria das transformações termodinâmicas para vocês, quando eu comentei com vocês, tá? Então, a quarta questão, certo? Ela diz o seguinte: em uma pressão constante, tá? Um gás, ele é aquecido até que seu volume inicial de 120 litros ele dobre. Então, se a temperatura inicial do gás era de 40 graus Celsius, tá? Qual deve ser a temperatura final? Se a gente está com pressão constante, então qual é o tipo de transformação termodinâmica? É uma transformação isobárica, tá? Então, qual é a fórmula que a gente vai utilizar? V1, tá? Dividindo T1 igual a V2 dividindo T2, é isso? A gente tem, tá? O volume inicial, tem o volume final, que é o V2, tem a temperatura inicial e a gente precisa descobrir a temperatura 2, não é isso? Agora, aí, com essa questão,
Tá? Os dados que essa questão está fornecendo. A gente joga diretamente na fórmula ou vai precisar fazer alguma coisa? Fazer a conversão de Celsius para Kelvin. Isso. Para a gente poder utilizar a fórmula de transformação isobárica, tá? Lembrando que a temperatura nas transformações termodinâmicas vai ser trabalhada na escala Kelvin. Então, a gente precisa fazer a transformação da temperatura 1, tá? Que é bem simples. É simples de resolver, tá certo? Lembrando da fórmula que a gente trabalhou lá na primeira unidade, tá? De transformação de uma escala para outra. TK, tá? Vai ser igual a temperatura em graus Celsius mais 273, não é isso? Então, qual é a temperatura em Kelvin, nesse caso? TK vai ser igual a 40, tá? Mais 273. Então, a temperatura em Kelvin aqui vai ser obtida através da soma da temperatura em graus Celsius mais 273. Certo? Que a gente obtém um valor de 313 Kelvin. Então, essa é a temperatura T1, que vai ser utilizada na fórmula de transformação isobárica. Tá? Então, a partir disso, a gente já pode jogar diretamente na fórmula. Agora, lembrando que o volume 2, tá? Ele dobrou. Se o volume 1 era de 120 litros, e o volume 2 ele foi dobrado, então o V2, qual é o valor que a gente vai utilizar? De 240 litros, não é isso? Então a gente aqui já pode, como passo 2, vocês estão conseguindo visualizar aqui, substituir diretamente na fórmula, após fazer a transformação de Celsius para Kelvin. Tá? Onde V1, tá, vai ser 120 litros, dividindo 313 Kelvin igual, tá? A V2, qual é o valor de V2? Se V2 ele dobrou em relação a V1, 240 litros, certo? Dividindo T2, que é o que a gente quer descobrir. Então, novamente aqui, a gente faz a velha relação de meio pelos extremos, tá certo? Onde a gente obtém a seguinte relação matemática, tá? 120 litros vezes T2 igual a 313 Kelvin vezes 240 litros, certo? Então, 120 litros vezes T2 vai ser igual a 313 vezes 240, tá? Que a gente obtém um valor em torno de 75, eu acho, 75.120 litros vezes Kelvin, tá? Então, aqui, a gente sabe que para a gente descobrir a temperatura 2, a gente precisa isolar essa incógnita. Então, como é que a gente isola, tá? O valor de 120 litros que está multiplicando o T2 vai passar para depois da igualdade o quê? Dividindo. Então, T2 vai ser igual a 75.120 litros vezes Kelvin, tá? Dividindo 120 litros. Onde corta as unidades iguais aqui, litros com litros. Qual é a unidade que sobra, que é a unidade do T2? Kelvin. Então, dividindo 75.120, tá? Por 120, vai obter o valor em torno de 626 Kelvin. Então, qual é a temperatura 2? 626 Kelvin. Até aí, tudo ok?
Tudo certo. Massa. A quinta questão, ela diz o seguinte, tá? Um gás no estado 1, ele apresenta um volume de 14 litros, pressão de 10 atm e temperatura de 200 Kelvin. Qual será a pressão do gás em um estado 2 se o volume permaneceu igual a 14 litros, mas a temperatura passou a ser a 300 Kelvin? Nessa questão aqui, a gente está trabalhando a transformação isovolumétrica, onde na transformação isovolumétrica, tá? O volume vai permanecer constante, ele não vai variar, tá? E a gente vai fazer a relação aqui entre a pressão e a temperatura, mas através da seguinte fórmula. P1 dividindo T1, tá? Igual a P2 dividindo T2, certo? Onde já na questão forneceu a pressão 1, a temperatura 1 e a temperatura 2. Então, nesse caso aí, e as unidades estão corretas, tá? Tanto da pressão como da temperatura, a gente já pode substituir diretamente na fórmula. Tá? Onde P1 vai ser o valor de 10 atm, ok? T1 vai ser o valor de 200 kelvins, igual a P2, que é o que a questão está querendo saber, a pressão 2, tá? Dividindo a temperatura 2, que é de 300 Kelvin. Novamente aqui, a mesma relação, meio pelos extremos. Onde vai ficar da seguinte forma. 200 Kelvin vezes P2, tá? Igual a 10 atm vezes 300 Kelvin. Tá? Então, 200 Kelvin vezes a pressão 2 vai ser igual a 10 vezes 300. Que a gente tem um valor de 3.000, tá? atm vezes Kelvin, porque até então não houve corte de unidade, tá certo? Então, novamente, a gente, para saber o valor da pressão 2, a gente precisa isolar essa incógnita da seguinte forma. O número que está multiplicando a incógnita, ela vai passar para depois da igualdade dividindo. Então, a pressão 2 vai ser igual a 3.000 atm vezes Kelvin dividido por 200 Kelvin. Onde aqui a gente observa que já possibilita o corte de unidade, onde a gente vai descobrir qual é a unidade da pressão 2, tá? E é cortando Kelvin por Kelvin, a única unidade que sobra é atm, certo? Então, essa vai ser a unidade da pressão 2. Então, aqui a gente só precisa dividir 3.000 por 200, tá? Que vai ser em torno de 15 o quê? 15 atm. Fácil ou difícil? Ou eu preciso complicar mais um pouquinho para vocês? E Do aí, jeito que tá ótimo, professora. Do jeito que tá bom, né? Ótimo. Então, vê só, a sexta, ela, assim, em relação às outras, tá? Seria um pouquinho mais complicada, por quê? Porque aqui eu estou pedindo somente para que a gente represente a transformação por meio do gráfico, tá? Então, a primeira coisa para a gente fazer essa representação, a gente precisa descobrir qual é o tipo de transformação que está se tratando nessa questão, tá certo? Para a gente saber qual é o tipo de gráfico que vai ser feito, tá? Então, ela diz o seguinte: considera a seguinte transformação que ocorreu com uma amostra de gás ideal, tá? De massa M.
Aí, na questão, ela forneceu duas figurinhas onde mostrou o estado inicial, tá? O estado 1, e o estado final, que foi o estado 2, tá? Onde, no estado inicial, teve uma temperatura de T1, tá? Nessa questão aqui, ela não forneceu valores, tá? Só apenas incógnitas, certo? Então, a temperatura vai ser T1, tá? A pressão vai ser P1, certo? E o volume vai ser o volume 1, tá certo? No estado inicial. No estado final, tá? O T2 vai ser igual a 2 vezes T1, certo? O P2 vai ser igual a 2 vezes P1 e o V1 vai ser igual a V2. Se V1 é igual a V2, tá? Então essa transformação que vai ser representada no gráfico é que tipo de transformação termodinâmica? O que é que vocês acham? É isotérmica, isobárica ou isovolumétrica? E aí? Pessoal, não todos de uma vez, tá? Se o volume no estado final, no estado 2, ele foi igual, tá, ao volume 1, então o volume ele não se alterou de forma alguma. Ele permaneceu constante. Se ele permaneceu constante, então a gente está trabalhando, tá, uma transformação termodinâmica de característica isovolumétrica. Se é de característica isovolumétrica, eu mostrei para vocês na aula anterior, tá, antes dessa atividade, quais seriam as representações gráficas das três transformações termodinâmicas. Vocês estão lembrados disso? Sim. Então, pronto, a gente vai pegar a transformação gráfica, tá, que eu mostrei para vocês, da transformação isovolumétrica, a representação gráfica, desculpa o termo certo para usar, a representação gráfica da transformação isovolumétrica e substituir os valores, tá, que forneceu tanto no estado inicial para o estado final. Visualmente falando, eu também não sei se vai dar para vocês visualizarem aqui, tá? Vai ficar da seguinte forma. Se a gente precisa relacionar pressão e temperatura, certo? A gente vai colocar a temperatura, tá? E a pressão, relacionando aqui, certo? Qual foi a pressão do estado inicial? P1, já que não forneceu valor. E a temperatura no estado inicial também não foi fornecida valor, então vai ser T1, certo? E a pressão 2, não é 2 vezes P1? E a temperatura T2 vai ser 2 vezes T1. Vai ficar uma coisa visualmente bonita, tá? Mas aí utilizem a régua que vai dar tudo certinho aqui, tá certo? Só a reta que saiu meio estranha, mas vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, tá? Como é que seria isso aqui utilizando a régua. Tá? O gráfico vai ficar mais ou menos dessa forma, tá? Onde a pressão 1 vai ser representado por P1, P2 vai ser 2 vezes P1, tá certo? T1 tá representado por T1 e a temperatura 2 vai ser 2 vezes T1, tá? Como foi fornecida na questão. Então, passando, o gráfico vai ser em linha reta. Estou conseguindo entender mais ou menos como seria a representação gráfica na isovolumétrica? Sim. Pronto, então fechando isso, tá? Essa seria a resolução da atividade. Então, agora, eu quero comentar com vocês, tá? A questão da prova, porque não vai dar tempo aqui de eu iniciar um conteúdo.
certo? Esse conteúdo vai ficar para quinta-feira. Finalizando ele, eu já passo a lista de revisão, certo? Para a gente revisar na segunda. Então, vejam só, gente. Eu pensei numa data aqui para avaliação de vocês, certo? Dia 17, tá? Que vai cair numa quinta-feira, certo? Só que aí, dia 11, eu finalizo esse conteúdo, dá porque aí eu já trabalho a equação geral dos gases, certo? Onde eu trabalho com vocês o princípio de Avogadro, a quantidade de matéria, a constante de Avogadro, a questão da massa molar, que vai ser um pouquinho de uma revisão química do que a gente viu no primeiro ano, tá? Essa parte aqui, certo? Então, daí eu mostro para vocês, tá, a equação geral dos gases. Vai ser as 2 aulas da quinta para fazer a prova, isso, Ana. Vai ser as 2 aulas da quinta só para vocês ficarem para fazer a prova, tá certo? Aí eu posso colocar, tá? Abrir o link da prova de 10 horas, certo? Que aí eu coloco o aviso, estou abrindo o link da prova a partir das 10 horas e vou fechar no horário final das 2 aulas da quinta-feira. Porque aí fica um tempo longo para vocês resolverem a prova, tá? Mas antes de fazer a prova, certo? Eu vou terminar essa parte do conteúdo nessa quinta agora, certo? Vou passar uma lista de exercícios de revisão, onde essa lista vai valer uma pontuação para vocês, tá? Sabendo que vocês têm que ter uma pontuação de atividades, tá? Para complementar os 10 pontos de atividade, essa lista vai valer 10, certo? Para quem tirou uma pontuação baixa nas outras atividades que eu passei, já vai ajudar aí na recuperação das ATs, tá ok? Essa lista de revisão. Vai valer no total de 10 pontos, certo? Onde eu vou trabalhar essa lista, responder essa lista com vocês na quinta-feira, certo? Explicando as questões. Na quinta não, na segunda-feira. E quinta-feira vai ser a realização da prova de vocês, tá certo? Ok? Quinta-feira, dia 17, tá? Que não vai ser feriado. Então, para mim, não vai ser, vai ter aula normal, tá? Então, gravem aí, mas também eu vou colocar, na quinta-feira mesmo, dia 11, eu já coloco os assuntos que vai ser da prova, tá? Coloco a lista de revisão e já coloco a data que vai ser, tá certo? Porque aí eu confirmo direitinho com as meninas da coordenação se vai haver alguma... Olhe, Júlia, eu vou abrir o link da prova de 10 horas, tá? Mas aí vai permanecer das 10. Se eu não me engane, o horário, a última aula de vocês da quinta, tá? De física, acaba umas 2 horas ou é 2h50. Eu não lembro exatamente bem, mas aí vai durar até as 2 aulas de física, certo? Então, assim, finalizou hoje. Então, qualquer coisa vocês podem estar falando. Vai ser pelo Meet, porque aí a gente vai ver um novo assunto, onde eu vou responder alguns exemplos sobre ele, tá certo? Isso atrasou muito, o feriado da semana passada atrasou muito o cronograma que eu tinha pensado para vocês. Mas aí vai dar tudo certo. Certo? Então, qualquer dúvida referente aí, vocês podem estar falando comigo no WhatsApp ou até lá no Classroom mesmo. E só aguardar a finalização dessa aula, chega para mim no Drive, que aí eu já posto a gravação de hoje para vocês, junto com a frequência, tá? E aí, aproveita o tempo para responder as atividades de física da segunda unidade que vocês não fizeram, tá certo? Que aí eu estou aceitando também, tá? Para me enviar. Certo? Então, qualquer coisa é só falar comigo. Agradeço a atenção de todos e até quinta-feira.
Tchau.